Saudações, sou Samir Naliato, estou de volta aqui no canal para falar de cinema, e cinema com filme baseado em quadrinho nacional. Nos últimos 20 anos, vários filmes baseados em super-heróis chegaram aos cinemas e esse ano aqui não é diferente. Vários já foram lançados e mais alguns estão programados. Mas você sabia que o super-herói brasileiro também vai estrear nas telonas? Mas antes eu deixo o convite para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos. Nos ajuda bastante, é só clicar aqui embaixo, tá beleza? Então, depois da vinheta, vamos conversar. Mas então, super-herói brasileiro chegando nas telas, e é esse aqui, ó. Overman, criado pela genial Laerte. Essa edição foi publicada pela editora Devir, reunindo várias tiras que saíram originalmente nas tiras de jornal mesmo, Folha de São Paulo e tudo mais. Então isso aqui é uma antologia. Vamos falar um pouquinho aqui de Overman para vocês conhecerem um pouco do personagem, caso ainda não conheça. O Overman é uma paródia de super-heróis clássicos. A tira sempre está presente e inclui situações familiares aos brasileiros. Ele pode voar, é super forte, usa um uniforme com máscara e capa amarelas, mas jamais tira porque ele não tem uma identidade secreta. Ele vive uma pensão no Ipiranga, dividindo o quarto com um sujeito chamado Ésquilo, não tem dinheiro e é comum atrasar o aluguel. Alguns dos vilões são um maníaco flatulento, pane, passador de trote e capitalista imundo. Além de lidar com os problemas cotidianos do Brasil, é viciado em fliperama e toda sexta-feira sai à procura de sexo. É comum ele se atrapalhar nas missões e destruir várias coisas. E até faz terapia com o Dr. Light, que tenta ajudar aí da melhor maneira que pode, mas sempre acaba levando umas porradas do Overman. Agora esse universo vai se tornar um filme live action com direção do Tomás Portela e com o ator Caco Ciocler no papel principal. As filmagens já terminaram e eu tive a oportunidade de ir até o set, conversar com os dois e saber um pouco mais dessa adaptação, como foi levar as tiras da Laerte para o cinema e quais temas eles querem abordar nesse longa-metragem. Aproveita também, eu já deixo a dica, de visitar o site Universo HQ, que tem uma matéria lá com mais detalhes dessa produção. Então vamos começar com o Caco Ciocler, que parou uns minutos ali durante o horário de almoço, no intervalo das gravações, para falar para a gente como se envolveu com o filme. Eu fui assistir a uma pré-estreia do último filme do Tomás, La Situación, e eu não conhecia o Tomás, que é o diretor do filme, mas eu conhecia muito a Yafa, que é produtora, foi produtora do filme dele e foi produtora também de um filme que a gente tinha acabado de fazer, chamado As Polacas. E eu tava por causa de uma outra série que eu fiz, com umas costeletas assim, que davam a volta, assim, pareciam uma coisa bem esquisita. Era uma espécie de Dom Pedro, assim, mas eu tava como eu tava com uma roupa normal, parecia um pouco um Wolverine, sei lá, uma coisa assim. E eu vi que quando eu encontrei a Yafa, ela ficou meio... Oi, tudo bem? Ficou meio... E eu não entendi o que foi. Aí assisti o filme, gostei do filme, ela me apresentou o Tomás. E aí no dia seguinte ela falou, pô, quando eu te vi, eu falei, cara, eu acho que ele é o Overman que a gente tá procurando. Falei de você pro Tomás, o Tomás achou incrível a ideia, mas ele queria marcar o encontro contigo. Porque ele adora seu trabalho, mas ele precisa saber se você topa ser bagaceiro o suficiente. E aí marcamos um encontro, tinha uma roupa bem bagaceira assim de super-herói, e aí rolou. Então, eu tô me fazendo essa pergunta até hoje. Não, assim, a Laerte isso virou até meme agora, né? Eu acho ela genial. E ela não é fácil decifrar o trabalho da Laerte. Então, claro, quando eu digo assim, pô, vou ter que fazer esse cara. Então, quem é esse cara? Como ele pensa? Aí você fica pensando assim, gente, mas eu acho isso engraçado, mas eu acho engraçado porque é difícil de entender qual é a do Overman, né? Mas eu acho que basicamente é uma criança, assim, ele tem uma alma de criança. Over. Então, assim, ele é extremamente mal-humorado, extremamente grosseiro, extremamente politicamente incorreto, mas ele tem algo que encanta
né? Isso que foi difícil de entender, assim, onde é que eu vou achar isso nele. E justamente são essas sessões de terapia, que foi uma super sacada, quer dizer, já é uma sacada da tirinha, da Laerte, de ser um super-herói que faz análise, que faz... Que procura... Então, alguém que faz análise é alguém que quer ser feliz. É alguém que não é feliz e acha que pode ser mais feliz. É alguém que nasceu com esse superpoder, com essa super força, com essa... mas não sabe muito como é feliz, não sabe muito o que fazer com isso, né? Então, foi um processo sofrido, assim, mas eu sabia que quando a roupa viesse, alguma coisa importante ia acontecer, porque é isso, né? Eu sou essa pessoa franzina, assim, eu sou mais frágil, eu sou doce. Então, se eu tentasse fazer um cara durão com esse corpo, seria uma maluquice. Então, quando eu entendi o que era o figurino, quando eu vesti essa roupa de espuma, eu falei, caraca, então não preciso criar isso já está em mim, né? Agora eu preciso ocupar essa roupa para não ficar uma fantasia. Eu preciso ocupar com uma voz, com um gestual, com... Né? Senão ia ficar eu, assim, perdido dentro de uma fantasia gigante, né? Pois é, meu camarada. Eu quando comecei a ver as entrevistas dos atores que fizeram super-heróis, isso é clássico, né? Todo mundo fala da roupa, de como é incômodo, de como não consegue fazer xixi. E olha que lá o sistema deles é super moderno, eles ligam, tem um ar-condicionado na própria roupa. Primeiro que lá todo mundo tem um trailer, né? Segundo que você tem um sistema que você liga o ar-condicionado e a própria roupa a gente não tem isso aqui. Então, estamos no Rio de Janeiro. Então, meu camarada, é uma loucura, assim. Eu acho que eles esperam que a qualquer momento eu vá dar um chilique. Ia estar dentro do personagem. Já tá dentro do personagem. Ainda bem que não tem a força dele. Mas é que é desesperador mesmo, assim. Hoje tá fresquinho, mas dias muito quentes, eu realmente... Pra você ter uma ideia, eu não faço xixi o dia inteiro. Não é que eu seguro. Eu acho que eu elimino tanta água pelo suor que não sobra pro xixi. E se eu quisesse fazer xixi, eu ia ter que tirar ela inteira, assim. Então é realmente um inferno. Já com o diretor Tomás Portela, a gente se aprofundou sobre como foi esse trabalho de adaptação, desenvolveu o personagem para os cinemas e os desafios da produção. O Tomás, inclusive, falou de quando ele foi assistente de gravação do filme do Incrível Hulk em 2018 e as diferenças de gravar um filme de super-herói no Brasil e para os Estados Unidos. Então, começando com por que um filme do Overman? Bom, na verdade, essa pergunta tinha que ser feita, né? O porquê de um filme do Overman vem da Yafa Brits, né? Nossa produtora, que ela comprou os direitos e me chamou para fazer o filme, né? E eu acho que, por quê? Porque assim, a gente, quando eu entrei no cinema, o cinema brasileiro era um gênero. E, então tinha lá, seria comédia, ação, suspense brasileiro na videolocadora. E a gente começou a entrar nos gêneros, né? Assim, então a gente já fez aventura, ação, humor, suspense. E agora a gente está entrando no super-herói também, assim. E aí também não é qualquer super-herói. É um super-herói da Laerte, é um super-herói fora do comum, é um super-herói brasileiro, com tudo que tem de bom e de ruim de ser brasileiro. Então ele é o super-herói mais humanizado, mas ele também é o super-herói que enfrenta o dia a dia que um brasileiro enfrenta, né? Eu acho que o primeiro trabalho de adaptação das tiras para o filme veio em modernizar o discurso, né? As tiras são dos anos 90 e elas têm um tipo de humor que não cabe mais hoje em dia, em certos pontos. Em certos pontos a gente trouxe do jeito que era, mas em alguns pontos a gente teve que adaptar para 2023, assim, né? E eu acho que nas tiras também ele é muito. Ele não é muito tridimensional, né? Ele é meio bidimensional. Então, para o filme, a gente tem que trazer uma tridimensionalidade maior, assim. Então, eu acho que uma das soluções que a gente deu é que existe o Overman, pessoa física, e existe o Overman quando ele acha que ele tem que agir como um super-herói.
Então, inclusive, ele muda a voz dele. Ele fala com uma voz e quando ele vai agir como super-herói, ele faz uma voz mais grossa, porque ele acha que é assim que deve agir um super-herói. Então, e o filme fala muito sobre isso. O filme fala sobre a gente, ele, no caso, ele fazendo uma paródia para todos nós, descobrir que tipo de super-herói ele tem que ser. Ele não tem que ser o tipo de super-herói que impuseram a ele. Ele tem que ser o tipo de super-herói que ele é, né? Um super-herói brasileiro, um super-herói com errado. E o que eu acho mais interessante é que é um super-herói que está em busca da felicidade, mais do que em busca de salvar o mundo ou acabar com os seus inimigos. A grande busca do Overman é um pouco a busca de todos nós, assim. O que vai me fazer feliz, né? Em que lugar sou feliz? E aí o filme é um pouco isso, assim. Cuidado com o que você deseja que você pode ter. Porque ele é um grande ator, porque eu acho que o Caco é um grande ator que embarcou no projeto e que é, tem o distanciamento de um super-herói para conseguir criticar e brincar com isso. E, e, e eu, quando a ideia de chamar o Caco foi da Iafa, e quando ela falou, eu falei, pô, muito boa ideia, interessante, hein? Mas será que, que ele não se leva a sério demais para fazer humor? E será que eu não faço um encontro com ele? E assim, 5 minutos depois que eu encontrei ele, eu falei, cara, é ele é totalmente Overman, ele se joga no humor, ele tá se jogando com muita verdade, assim, né? Eu acho que o humor precisa de muita fé cênica, né? Se você faz humor tentando fazer piada, não tem graça, assim, então você tem que fazer. E por que isso? Porque no fundo o humor é o drama levado às últimas consequências, né? Uma coisa tão dramática, tão dramática, tão dramática que fica engraçado, assim. Então, eu acho que ele é um cara que, pô, tem muita experiência, tem a idade que a gente estava buscando pro Overman. O Overman da nossa história já não é mais um garotão, ele já passou por muita coisa na vida, ele já está meio deprimido, com problemas existenciais, em dúvidas fundamentais. Então, ele se encaixou perfeito no que a gente buscava. A adaptação, todo esse processo foi feito pela IAFA, né? Assim, a gente teve agora no final do processo uma certa bênção dela quando a gente veio o roteiro para ela, a gente teve uma conversa e ela leu o roteiro e falou, pô, legal, gostei do roteiro, tá amarradinho. Difícil, né? Ver meus personagens em filme, mas achei legal, aí isso para mim foi suficiente para eu ficar mais Até porque tranquilo. tiras, elas são pequenas sketches, né? São aquelas coisas de 3, 4 quadros e acabam logo já parte para próximo. Para um filme é diferente, você tem, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas para contar uma história ampla, né? Então tem que ter um arco dramático do personagem todo que é bem diferente de uma tira, né? Assim, acho que o mais complexo é isso, é fazer ele um personagem mais tridimensional. Ele tem uma coisa do humor, da incapacidade de se adaptar às regras da sociedade, né? Isso já estava lá nas tiras e a gente está trazendo para cá também, assim. E só que a gente acaba trazendo uma tridimensionalidade no sentido de que existe o que ele acha que ele quer e o que ele quer de verdade. E essa diferença entre uma coisa e a outra é o que a gente vive na nossa vida, né? Assim, a gente acha que a gente quer uma coisa, mas na verdade a gente quer outra. Então trazer essa complexidade para o personagem dá uma humanizada nele. Pô, é um super-herói que deita no divã. A gente está aqui fazendo essa entrevista no consultório do analista do Overman, né? Assim, aí eu já vi máfia no divã, eu já vi todo mundo no divã, super-herói no divã, é o primeiro que eu tô vendo, assim, então eu acho muito divertido. Eu trabalhei muitos anos como assistente de direção, né? E um dos filmes que eu trabalhei foi o Incrível Hulk, né? Assim, e vendo como que eles trabalham, né? Nos filmes de super-herói, assim, e a minha conclusão lógica é que eu tenho que lutar contra eles com outras armas. Porque se eu tentar usar as mesmas armas que ele, eu vou perder. Os caras têm 80 milhões de dólares no orçamento de super-herói barato. Então,
Eu sempre uso o exemplo dos Vietcongs, entendeu? Os Vietcongs botaram os americanos para correr com bambu. Porque se eles fossem usar as mesmas armas que os americanos, eles iam perder de feio, porque eles tinham muito mais recursos. Então, eu acho que no fundo é assim, como que a gente encontra uma forma de fazer super-herói nossa, que respeita o gênero na hora de ter as lutas e as brigas e os voos, e tentando fazer uma coisa real. A gente não está fazendo um super-herói cartunesco, assim, dele voar de uma forma cartunesca. A gente quer que ele voe de uma forma realista, assim. Só que de outra forma. Eu não preciso buscar essa virtuose do cinema americano, que o cara voa e a câmera fica tipo girando em volta e olha. Ele voa e a gente vai junto com ele quando precisa. Mas a verdade mesmo é que esse personagem é muito mais interessante quando ele está vivendo a vida de uma pessoa comum e com os problemas de um brasileiro e na análise e devendo, não conseguindo pagar, viciado em jogo, viciado em bebida e então com as sexta-feiras que ele sai pra putaria. Então tem todo um outro lado que a maioria dos super-heróis não tem, assim. Tem algumas séries hoje em dia que tem os super-heróis que são politicamente errados, mas ele não é exatamente isso, ele é mais profundo que isso. Ele tem realmente, ele é um cara, ele é frágil, na verdade, assim. E essa violência dele, essas coisas são muito um reflexo da fragilidade dele. A verdade é que o filme não é uma paródia aos filmes de super-herói. O nosso personagem é uma paródia a um super-herói, que é diferente, porque o filme não fica brincando com o filme de super-herói. A gente brinca com ele. Então, todos os clichês dos gêneros e o jeito de falar de um super-herói, não sei o quê, é o nosso personagem tentando ser o super-herói que ele acha que ele deveria ser. Então, sei lá, o Batman fala desse jeito, do início ao fim do filme, não é um personagem que ele está fazendo dentro do filme. O nosso ele é cultivado pelo cinema internacional, ele tem inveja do Batman, ele tem inveja dos outros super-heróis, ele fala, pô, ser super-herói no Brasil é complicado, entendeu? A gente não tem estrutura. Ele fica reclamando da máscara dele, ele consegue, pô, juntar dinheiro para comprar uma máscara nova, porque a máscara dele é ruim, e ele reclama dos padrões que Hollywood impõe de máscara e de vestimenta, e ele, porra, não consegue ter uma roupa que nem os caras têm lá. Então, tem uma paródia, uma brincadeira nesse sentido, assim, mas o filme não é uma paródia total, assim, sabe? A gente vive num universo um pouco mais realista, assim mesmo. Eu acho que o cinema brasileiro se desenvolveu muito, né? E a gente está buscando boas histórias, seja lá onde forem, né? Na literatura, nos quadrinhos, nos nossos mitos brasileiros, nas histórias de jornal, nos crimes que aconteceram no Brasil, nos desastres que aconteceram. Então, eu acho que é um movimento natural de busca pelas histórias, né? Assim, o ser humano sempre foi muito ávido por histórias, né? Desde o do início das civilizações, assim, a gente sempre gostou muito de histórias e a história audiovisual nunca teve tanto acesso, assim. Hoje todo mundo tem acesso ao audiovisual no metrô, no ônibus, em casa. Então, assim, a gente está sendo muito consumido. Então, o tamanho desse consumo tem que ser diretamente proporcional ao tamanho da nossa fome por novas histórias e por ressignificar as coisas. Então, eu acho que sim, acho que os quadrinhos, a nossa cultura popular, os acontecimentos históricos do Brasil, tudo isso cada vez vai ganhar mais força. Bom, é isso. Como eu disse, as filmagens já terminaram e agora começa o período de pós-produção com a montagem do filme, os efeitos especiais e tudo mais. A data de estreia no cinema vai ser anunciada logo. Enquanto isso, procure as tiras do Overman para conhecer mais desse universo criado pela Laerte. Não são difíceis de encontrar as tiras, inclusive essa edição aqui que eu mostrei ainda está em venda, você consegue comprar aí pela internet com tranquilidade e vai se divertir muito com as aventuras do atrapalhado Overman. Eu fico por aqui, não esqueça de dar like no vídeo e a gente se vê na próxima. Boas leituras!